Olá pessoal, bom dia a todos, graça e paz, sejam bem-vindos mais uma vez à Escola Bíblica Dominical. Nossa turma é a turma dos adolescentes. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2021 o tema Jesus e os 10 Mandamentos. As duas primeiras lições que já foram ministradas foram lições introdutórias e hoje iniciaremos nosso estudo sobre o capítulo 20 de Êxodo, onde os 10 mandamentos nos são apresentados. O contexto bíblico para o texto, para o capítulo 20 de Êxodo, está inserido no momento que o povo de Israel estava no Egito. Eles estavam a caminho da terra prometida, que era Canaã, e tinham sido libertos da escravidão do Egito, tinham sido libertos por Deus. Naquele momento, eles estavam ali acampados no pé ali do monte Sinai, e foi quando Moisés, atendendo ao chamado de Deus, subiu ao monte e ali recebeu os 10 mandamentos para que eles fossem transmitidos ao povo de Israel. O objetivo do nosso estudo é fazermos uma correlação entre as palavras de Jesus registradas principalmente no Evangelho de Mateus, e os mandamentos e a lei de Deus, para assim conseguirmos enxergar a lei de Deus, a vontade de Deus para nossas vidas, através dos olhos de Jesus. Nós vamos estudar cada mandamento em cada lição da escola bíblica, em cada domingo. E hoje nós iniciaremos pelo primeiro mandamento. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Onde você estiver, feche seus olhos, vamos orar juntos. Querido Deus e Pai, eu me coloco em Tua presença, Pai, neste dia, para primeiramente lhe agradecer pela Tua infinita graça, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã em nossas vidas, Deus. Obrigado por essa oportunidade que temos de mesma distância estudarmos a Tua Palavra e aprendermos um pouco mais de Ti, ó Deus. Eu te peço que o Senhor esteja à frente dessa lição, que o Senhor a abençoe, que o Senhor abençoe cada um que esteja escutando e assistindo esse vídeo, que as Tuas palavras, Pai, sejam interiorizadas por cada um e as pessoas sejam edificadas verdadeiramente, ó Pai. Abençoe nosso dia, esteja à frente dessa lição, Deus. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, o texto bíblico da lição de hoje, na verdade, são dois textos, Os textos bíblicos estão em Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 3. Como eu havia falado, os mandamentos vão ser apresentados e hoje nós estudaremos o primeiro. E o primeiro está inserido aqui mais especificamente no versículo 3, capítulo 20 de Êxodo. E também o outro texto bíblico está lá em Mateus capítulo 5, versículos 1 a 20. Então vamos fazer a leitura em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 3. Os 10 mandamentos. Então o Senhor deu ao povo toda estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Amém. Então, pessoal, aqui Deus está falando com Moisés, lá no Monte Sinai. E está lembrando a Moisés quem Deus era, quem ele era. É importante lembrar que o povo, neste momento, o povo de Israel estava lá no pé do monte acampado, eles estavam ansiosos, estavam impacientes, porque Moisés não voltava. Então estavam sentindo falta de alguém ali, uma referência, e começaram a sentir a necessidade de adorar alguém, que eles não viam Moisés. O que eles fizeram? Derreteram todo o ouro e fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar. Então eles achavam que o bezerro de ouro, então, que tinha libertado eles e era o responsável por tudo que eles tinham lá, e começaram a adorar aquele bezerro. E Deus estava ali com Moisés e transmitindo os mandamentos, ia transmitir os mandamentos com ele. A primeira coisa que ele falou foi: olha, eu sou seu Deus.
que libertou vocês do Egito. Ou seja, pessoal, não foi Moisés que libertou o povo, não foi o bezerro de ouro, foi Deus. E Deus lembra Moisés ali naquele momento. Por quê? Porque sabe que nós, seres humanos, temos a mania de dividir a glória de Deus. Muitas vezes nós materializamos em coisas, em pessoas, o que Deus é para nós, não é verdade? E Deus lembrava ele: olha, sou eu, seu Deus, seu único, eu sou o eu sou, né? E Deus é suficiente, e muitas vezes nós não entendemos isso. Por isso que Deus nos lembra quem ele é, e Deus lembrou Moisés. E logo em seguida ele transmite o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. O povo naquela época, né? O povo egípcio, o povo que habitava em Canaã e os outros povos, eles eram politeístas, eles tinham mais de um Deus. Eles tinham o costume de adorar mais de um Deus, e eles criavam deuses e adoravam. Não que sejam deuses verdadeiros, mas eles criavam esses deuses. E olha só, o povo estava ali embaixo, o povo de Israel, né? Os descendentes da promessa de Deus para Abraão estavam ali construindo um bezerro de ouro para adorar. Então Deus foi claro no primeiro mandamento: eu não aceito isso. Eu tenho que ser único na vida de vocês. Não fará outros deuses além de mim. E este é o alicerce de todo o resto dos mandamentos, porque a lealdade ao Senhor é parte fundamental da aliança. Como todo início de relacionamento precisa de um alicerce, o início do relacionamento com Deus, que estava sendo passado ali através dos 10 mandamentos, precisava de um alicerce, né? Que é a lealdade a Deus, né? É o primeiro mandamento. Deus não aceita a gente dividir a glória dele com outros deuses. Ele é único e tem que ser único para nós. Ele expressa claramente, por meio do primeiro mandamento, esse desejo de exclusividade. E nós, atualmente, nós colocamos nosso coração em outros lugares. E Deus não aceita isso, porque onde está seu coração está teu Deus, né? O que a gente coloca em primeiro lugar, aquilo ali é o Deus da nossa vida. Quer dizer, se você coloca o dinheiro em primeiro lugar, o dinheiro vai ser seu Deus, e não tem como dividir você cultuar a Deus e o dinheiro. Não funciona, não dá certo, porque ou você desagrada um, agrada o outro, e vice-versa. Você tem que adorar a Deus em primeiro lugar, amar a Deus com todo o coração, todo o entendimento, com toda a tua alma, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Ame a Deus em primeiro lugar. Tá? A gente não pode ter outros deuses além do nosso Deus, que é o único Deus verdadeiro, aquele que se escreve com D maiúsculo. Então Deus, no primeiro mandamento, e que temos que ser cumpridores, deixa claro para nós que Ele exige a lealdade a Ele, a fidelidade a Ele. E nos tempos atuais, às vezes as pessoas acham que é só você ter um Deus lá de outra religião. Não, é onde você coloca o seu coração, ali está seu Deus. E lá no capítulo 20, aliás, no capítulo 5 de Mateus, versículos 1 a 20, nós temos o outro texto bíblico que eu gostaria de fazer leitura também. Mateus 5, versículos 1 a 20. Vamos lá. Sermão do Monte. Certo dia... só antes de tudo, aqui inicia-se o Sermão do Monte. O Sermão do Monte está compreendido entre os capítulos 5 e 7 de Mateus. Quando Jesus sobe ao monte, transmite os seus ensinamentos para os discípulos e para quem estivesse ali. Ele
se relaciona, inicia seu relacionamento com a lei do Antigo Testamento, os 10 Mandamentos. E eu posso dizer que os versículos 17 a 20 são importantíssimos, porque eles relatam a forma que Jesus veio tratar a lei do Antigo Testamento. É onde diz que Jesus não iria descumprir, mas sim cumprir. Então, entendendo isso, a gente entende todo o resto do Sermão do Monte, né? Porque na primeira parte, que são as bem-aventuranças, são os versículos 3 a 12, Jesus ensina o que ele espera de nós, diante dele, o que ele espera do nosso interior, né? Nos versículos 13 e 14, que são as metáforas que ele traz acerca do sal e da luz, ele ensina o que ele espera de nós a ser frente à sociedade. O que ele espera de nós frente à sociedade, frente às pessoas, frente a esse mundo. E no versículo 17 a 20, ele fala abertamente como ele trataria a lei, né? A lei do Antigo Testamento. E a partir de então, todos os outros versículos para frente, até o final do capítulo 7, dependem desses versículos aqui. Ele é o versículo base da forma com que Jesus interpretou a lei, encarou a lei e ensinou sobre a lei. Mas vamos lá então, capítulo 5, versículo 1, começando até o 20. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se juntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los as bem-aventuranças. Felizes os pobres de espíritos, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Eu vou parar um pouquinho, porque aqui Jesus ensina sobre as bem-aventuranças. E o que é um bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que desfruta, que usufrui de um estado de santidade e graça celestial. É uma felicidade plena, uma felicidade que vem de Deus. E para cada bem-aventurança, para cada atitude que Deus espera de nós, que Jesus está ali ensinando, a gente tem uma recompensa. A gente pode ver, versículo 3, por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. E o que é pobreza de espírito? É pobreza material? Não está falando de bens materiais aqui. Pobre de espírito, e é o que Deus espera de nós, então não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Pobre de espírito é aquele real convertido, é o cristão verdadeiro, aquele que nasceu de novo, aquele que entende que ele é pequeno, que ele não tem nada a oferecer a Deus, e aquele que enxerga sua real natureza depois que ele nasce de novo, como se um véu se abrisse e ele enxergasse tanto a si como a sociedade, o que ela verdadeiramente é. Esse pobre de espírito, ele não tem como barganhar com Deus, ele sabe que ele não tem nada a oferecer a Deus que compre a salvação, a vida eterna. Então ele se torna um pobre de espírito, diferentemente do religioso, aquele que bate no peito e fala: eu sou espiritual, eu sou abençoado, eu sou um varão, uma varoa, eu sou, né? Inchado, cheio, achando que é cheio do espírito, mas está cheio de si. Então é diferente. Os pobres de espíritos, eles reconhecem, e eles reconhecem o mundo a que pertence e veem com o mundo
está perdido, e aí ele chora por isso, ele se entristece, ele chora, e é o versículo 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Humildade, o que é humildade? Humildade é o contrário de orgulho, de ego inchado. E o orgulho é muito perigoso, porque o orgulho ele é um pecado concorrente, ele surge, ele acontece quando você não aceita o outro. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, na igreja, vamos dar um exemplo dentro da igreja. Uma pessoa, um irmão é chamado para fazer uma coisa e o outro não é. E os dois têm a mesma capacidade ali, mas só que um foi e o outro foi. E aí esse aqui, que não foi chamado, ele já não gosta daquilo. Aí ele vê o outro e o outro começa a fazer, esse aqui já torce contra. E o outro consegue, realiza o feito, realiza a obra, e em vez dele se alegrar pelo que fez, né? Porque aquilo ali, o resultado da obra vai favorecer toda a igreja, vai ser bem para todos e principalmente para Deus, né? Que é em primeiro lugar. Ele não fica feliz, ele se entristece, porque não foi ele. Então o orgulho é concorrente, você se incomoda pelo outro fala, pelo outro faz. Então assim, é um sentimento, um pecado, né? Um pecado por assim dizer, que é muito perigoso, porque ele destrói uma igreja, destrói uma sociedade. Por orgulho nós caímos muito, entendeu? Então é o contrário de humildade. Deus espera que sejamos humildes de coração. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Que justiça é que é essa? A nossa justiça? Não, é a justiça que vem de Deus. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede, que são humildes, são mansos, mas que desejam, almejam por justiça, pela justiça de Deus, pelas coisas justas, não é? Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Misericordioso é aquele que sente a miséria no coração do outro. Misericórdia, córdia, coração. Quer dizer, o misericordioso, ele sente a miséria do outro. Por exemplo, aquele que tá apostando uma corrida, o outro ele ganha, o outro perde, e esse que ganhou ele fica feliz, mas triste ao mesmo tempo. Feliz porque ele ganhou, mas triste porque o outro perdeu. Ele sente a miséria no coração do outro, ele sente a perda do outro. Entendeu? Então esse é o misericordioso, ele sente a dor do outro, a perda do outro, e tem misericórdia. Ele tem misericórdia disso. Deus espera isso de nós. Estão percebendo que são todas atitudes que Deus espera de nós, mas que são atitudes interiores, né? Claro, elas são exteriorizadas, mas elas brotam do nosso interior. Elas não vêm de fora para dentro, mas de dentro para fora. Essa é a nova interpretação que Jesus traz das leis. Elas têm que vir de dentro. E o resultado, elas demonstram o que nós temos dentro de nós, né? Bem-aventurados os limpos de coração, é isso que eu estava falando, que verão a Deus, limpos de coração. Quer dizer, tem até um dos versículos, né? Um texto bíblico que Jesus estava ali, e aí os fariseus chegaram, criticaram os discípulos de Jesus porque eles não estavam lavando a mão, se limpando para comer. Aí Jesus fala, resumindo, o que importa não é o que entra, mas o que sai da sua boca, porque o que sai da sua boca é o que reflete o que está dentro de você, né? Se você é puro de coração ou não. Da mesma boca não pode sair maldição e bênção, não pode sair água limpa, água suja, né? Ou da sua boca sai coisa boa ou sai coisa ruim. Se sai água limpa, na mesma fonte não sai água limpa e água suja, mesma coisa. Então assim, o que nós
botamos para fora reflete o nosso interior. E o que importa para Deus, principalmente, o que Jesus está dizendo, é a nossa pureza interior, nossa pureza de coração. E o que é exteriorizado é o que reflete isso. O próximo versículo, pessoal, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aqui eu gostaria de chamar a atenção, porque muitas pessoas, muitos brigões, né, usam um versículo para justificar a sua ira e as suas atitudes, que está lá em Mateus 10:34, quando Jesus disse: não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. A gente tem que ter muito cuidado para interpretar versículos isolados, para a gente não interpretar mal. Quando Jesus diz isso, ele não está dizendo que a gente tem que pegar na espada, que a gente não tem que entrar em guerra e trazer conflito. Não, ele está dizendo que quando somos transformados, quando decidimos seguir a Jesus, mudar de vida, nós naturalmente nós provocamos um sentimento contrário nas outras pessoas que não seguem a Jesus, né? Então esse sentimento provoca uma inimizade dessas pessoas, traz essa guerra. Quer dizer, você pode desagradar, por exemplo, teu irmão, ou tua mãe, teu pai, e isso pode trazer um conflito. Não que o conflito venha de você. Você, como cristão, você deve amar por natureza a paz e os bons relacionamentos. Não é isso. Essa mudança provoca essa guerra, essa espada do outro lado. Então, muito cuidado para interpretar. Em todas as outras partes da Bíblia, Jesus não fala de guerra, de que não veio trazer a paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele veio trazer a paz entre os homens. E até lá, quando ele estava no jardim e veio um soldado para prendê-lo, Pedro foi, o discípulo de Jesus, foi e cortou a orelha do soldado. Ainda bem que ele era ruim de mira, né? Que eu acho que ele mirou a cabeça, mas acertou a orelha, ainda bem. E Jesus foi lá, abaixou a espada dele e curou. Quer dizer, Jesus, ao contrário, ele nunca pegou em espada, ele não pregava a guerra. Ele pregava a palavra de Deus com sabedoria, com mansidão, né? Então, o pacificador é aquele que responde com mansidão, ele responde. O pacificador não é um fazedor de acordo, um cara que negocia, que passa pano em tudo. Não, ele é fundamentado na palavra de Deus, na verdade de Deus. Ele é fundamentado nessa verdade, ele se pronuncia acerca dela, se posiciona, mas ele reage com mansidão a todo ataque, ele responde com sabedoria, né? Ele não tem sede de vingança, como um religioso, por exemplo, que fica, né, que se sente, não é uma vingança que ele sente, é um desejo por justiça, é diferente. Desejo por vingança, sede por vingança é uma coisa, sede por justiça é outra, né? Que diz aqui também que são bem-aventurados, né? Sede por justiça de Deus, quer dizer, é Deus que faz a justiça, não é você que faz a sua justiça, é a justiça de Deus. E por fim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Olha só, a última bem-aventurança. Perseguidos por causa da justiça de Deus, quer dizer, os justos, né, serão perseguidos. Nós que somos servos de Deus somos perseguidos, já fomos zombados alguma vez, alguém já fez uma brincadeirinha, não é verdade? Claro que a gente vive num país que a gente tem ainda liberdade religiosa, ao contrário de vários países aí fora, que a situação é muito crítica. E esse ano que se passou, de 2020, aumentou em muito a perseguição religiosa.
Então, demos graças a Deus porque ainda vivemos num país que a gente pode pregar o Evangelho, apesar de que todo mundo, a todo tempo, tenta nos calar, né? De várias formas. Então, pessoal, bem-aventurados os perseguidos, e olha, fala mais ainda, felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição. Alegre-se, porque uma grande recompensa os espera no céu. Então, se você não está sendo perseguido, você nunca foi zombado, você tem que até que rever suas atitudes, porque quando a pessoa se converte, as pessoas que estão ao redor, elas percebem isso, elas veem, né, através da nossa atitude, dos nossos frutos, da nossa posição. Por exemplo, o mundo está igual o coronavírus que está aí até hoje. Tem muita gente entrando em desespero. O cristão, ele tem que ter calma, mansidão, ele tem que crer que Deus está no controle de tudo. Então as pessoas estranham isso, né? Olha, como é que você consegue ficar calmo? O negócio está pegando aí fora, você está calmo. Então as pessoas percebem. E você pode até ser zombado e perseguido por isso, não é? Depois, continuando o nosso texto bíblico, as metáforas que Jesus traz sobre sal e luz. Vamos lá, versículo 13, fazer a leitura. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto do monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada em um pedestal, de onde ilumina todos que estão na sua casa. Da mesma forma, as boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. Amém. Aqui está falando sobre o sal e a luz. São metáforas conhecidas que Jesus ensinou, né, no Sermão do Monte. E o que quer dizer isso? O sal, ele não era só usado para temperar, mas ele era usado principalmente naquela época como geladeira, porque lá naquela época eles não tinham geladeira igual a gente tinha, né? Então eles conservavam as coisas com sal, né? Um tempo atrás, eu que sou lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, já vi né, nas roças lá, o pessoal conservando carne no sal. Não tem as carnes essas carnes de sol, que na verdade né, descansa, põe sal e aqueles... Enfim, desviei um pouquinho da lição, né? Para lembrar lá da minha terra. Mas o sal, voltando, era usado como um conservante. Ele conservava as coisas para elas não apodrecerem, para não estragarem, né? E a gente tem que ser esse sal, porque a gente ajuda o mundo não estragar ainda mais. O mundo, ele vem cada vez mais apodrecendo, não é verdade? E nós somos a última esperança para este mundo. E nós que somos responsáveis por isso. Deus disse que não veio nos tirar do mundo, mas sim a gente tem que estar no mundo. Jesus, os fariseus, né, se escandalizavam que Jesus andava ali com pecadores, com pessoas que causavam espanto nos outros, né? Jesus falava, não vim para os saudáveis, eu vim para os doentes. E se nós somos Cristo, seguidores de Cristo, nós temos que ser assim também. Nós temos que andar com essas pessoas, nós temos que ser sal para elas, para evitar que elas apodreçam, estraguem, literalmente. Por exemplo, quando acontece uma coisa ruim, é triste, mas a gente tem que sempre se perguntar onde estava a igreja, onde estavam os cristãos quando isso aconteceu. Por exemplo, na Argentina, pouco tempo atrás foi aprovada a nova lei
a respeito do aborto, né? Parece que até 14 semanas a mulher pode abortar. É um absurdo para nós cristãos, então é totalmente contrária à vontade de Deus. Deus que dá e Deus que tira a vida. Nós não temos esse direito, nem sobre nós mesmos. A gente não tem o direito nem de tirar a nossa própria vida, que não pertence a nós, pertence a Deus. Então, quando essa lei foi aprovada, a gente tinha que ter perguntado onde estava a igreja nesse momento que não atuou contrariamente a isso. Onde estavam os cristãos? Não é? Então, nós somos esse sal que evita que o mundo apodreça ou apodreça ainda mais. Por exemplo, trabalho na Cracolândia. O trabalho na Cracolândia, por exemplo, tem gente que fala que é enxugar gelo. Tem gente que acha isso, que não vê solução, mas há solução sim. Deus, nós somos a solução. Nós cristãos, Deus é a solução. Nós somos a última esperança para aquele povo e nossa função como cristãos é enxugar gelo, literalmente. É não deixar aquilo ali ficar ainda pior. Então nós temos que ser esse sal. E a luz. A luz, ele usa duas metáforas. A cidade fica no alto do monte, não pode ser escondida, quer dizer, Jerusalém naquela época ficava no alto do monte, era uma cidade iluminada, se via de referência. Então nós temos que ser referência, nós temos que ser igual um farol que serve de referência para os barcos, para os navios, quer dizer, nós temos que ser referência para esse mundo. E a luz, ela tem que iluminar o caminho. É uma luz altruísta, né? Ela não ilumina a gente. Nós não somos o foco da luz. Nós não, o caminho, a verdade. Nós também não temos que ofuscar as pessoas com a luz. Temos que ter sabedoria, a gente tem que iluminar o caminho, mostrar, tirar a escuridão e mostrar para as pessoas a verdade. Trazer a luz da palavra de Deus para as pessoas. E essa luz, ela não pode ficar dentro de um cesto. Para que serve isso? Né? Dizem alguns teólogos que Jesus aqui fazia referência para uma seita que chamava os Iluminados, que viviam, eu não sei o nome da cidade, ali próximo, me esqueci agora, mas que viviam dentro das cavernas. Então, Jesus disse, mas para que serve uma lâmpada se você tampar, colocar num cesto? A igreja, ela não pode ser essa lâmpada dentro de um cesto, ela tem que sair, né? Ela tem que iluminar as pessoas, o mundo. Nós temos que estar no mundo. Então isso é importante. E estas duas metáforas, o sal e a luz, são utilizadas por Jesus para demonstrar a vontade de Deus para nós, para o que devemos ser para o mundo, como nós devemos ser para a sociedade. E por fim, os últimos versículos se tratam do ensino sobre a lei. Vamos lá, versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento, ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecerá à lei de Deus, ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Amém. Então aqui Jesus inicia seu relacionamento direto com a lei, a ensinar sobre a lei. Ele não veio acabar com a lei, não veio abolir a lei, mas sim cumpri-la. Isso a gente falou bastante lá na primeira aula, tá? A gente falou bastante que ele veio e deu um novo rumo, que ele interiorizou. E assim é importante por quê? Porque as pessoas naquela época, elas viam Jesus com os pecadores, elas viam Jesus curar no sábado, então eles achavam que Jesus veio trazer uma nova religião, que ele estava descumprindo, para eles, ele estava descumprindo toda a lei de Moisés, né?
lei do Antigo Testamento. Mas não, ele foi claro, no Sermão da Montanha, ele primeiro falou do que Deus espera de nós, depois falou que as bem-aventuranças, depois falou o que o que devemos ser para a sociedade, e depois falou sobre a lei, como ele trataria a lei. E esses versículos 17 a 20 servem de base para o resto do Sermão do Monte, porque eles são a base, como Jesus falando como ele lidaria com a lei, como as pessoas deveriam lidar. Como lá o primeiro mandamento foi a base de todos os outros, aqui nesses versículos que a gente traz referência, é a base de todo o resto do Sermão do Monte, de toda a forma como Jesus apresentaria a lei e ensinaria seus discípulos. Então, pessoal, é importante também que a gente entenda o seguinte: aqui Jesus, nos versículos 17 a 20, não está tratando de salvação. O plano de salvação é outro. Aqui está dizendo que os cumpridores da lei serão grandes no céu, né? E os que não ensinam, quem desobedece até o menor mandamento, ensina a fazer os outros fazer o mesmo, será considerado menor. Ou seja, isso não diz respeito à salvação. Isso diz respeito a uma recompensa nos céus. Se você cumprir os 10 mandamentos, você vai ser grande no céu. Se você não cumprir, você vai ser pequeno. É disso que Jesus está falando. O plano de salvação é outro. A gente sabe que a gente cumpre os mandamentos quando a gente é realmente convertido, quando a gente nasce de novo, quando a gente cria esse amor no coração, entende a mensagem de Deus e, como consequência, a gente cumpre seus mandamentos. E as bem-aventuranças refletem isso também, não é? Essa mudança interior, esse novo rumo da lei, a lei, ela passa a ser, sabe, ela vem de dentro, ela não vem de fora, ela tem que partir de dentro. E Jesus diz isso. Então, lembrando que já foi dito lá atrás, a gente cumpre a lei não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. É uma consequência, né? E o cumprimento dela, a nossa obediência, o nosso esforço a cada dia de lermos a Bíblia, orarmos para a gente ficarmos firmes com Deus, fortes e bem, a recompensa nossa está aqui, está descrita aqui. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que disse, né? Então, meus irmãos, é importante que a gente estude a palavra de Deus, igual a gente está fazendo, para a gente entender a verdade, a mensagem. E assim, eu passei bem rápido por tudo, pela lição, tentei trazer o máximo de profundidade ao texto, aos textos bíblicos, mas a gente sabe que a gente não pode delongar muito por causa do tempo. Eu já estou falando quase o dobro do tempo que normalmente as aulas dos adolescentes são ministradas. E mesmo assim, tem muita coisa que eu não falei. Então, a palavra de Deus ela é muito viva e ela tem muita profundidade. E nós temos muito material à disposição. Tem pessoas, pastores, que pregam muito bem, que ensinam, tem cursos muito bons. Então, eu convido a todo mundo sempre a estudar e sempre aprender mais. Eu mesmo, com essas aulas, eu estou aprendendo mais ainda. Está sendo uma bênção para mim, graças a Deus. A gente aprende mais do que ensina, talvez. E eu até lembro que eu assisti um vídeo outro dia falando de missão e propósito. E dizendo, né, que o nosso propósito de nós cristãos nosso propósito sempre é nos relacionarmos com Deus e adorarmos. Este é o nosso propósito de vida. E a nossa missão qual é? Cada um tem uma missão. E quando temos missões
que nos aproximam de Deus é até aquela comparação. Por exemplo, quando você chama seu filho, não é o caso de vocês, né? Vocês são adolescentes, mas, por exemplo, quando vocês eram menorzinhos, tal, quando o pai de vocês chamou, ou a mãe chamou para lavar o carro com eles, ou lá ajudar em alguma tarefa, por exemplo, o pai não queria um serviço de excelência do carro, ele queria passar mais tempo com vocês, ensinar vocês, entendeu? Então Deus está preocupado com isso, em passar mais tempo conosco, ensinarmos cada vez mais. Então quando Ele nos chama para alguma coisa, Ele quer passar um tempo de qualidade conosco. Ele sabe que nós somos limitados, eu sou limitado, e Ele sabe que o importante é a nossa relação com Ele. Então eu convido vocês a sempre lerem a palavra, sempre orarem, estarem sempre com Deus, porque vale a pena. Nesse mundo louco que a gente vive, a melhor opção que vocês podem fazer é sempre estarem com Deus. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu desejo que Deus os abençoe, que esteja sempre com vocês, que essas palavras, esses ensinamentos interiorizem no coração de vocês. Leiam os textos, meditem sobre a palavra e assistam às aulas, participem, é muito importante para vocês. Que Deus os abençoe, boa semana para vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau.